Bom dia, meus amigos. Espero que todos estejam em grande paz. Ontem comecei a falar sobre o Senhor Buda e sobre a meditação que ele empreendeu em direção à descoberta da consciência e, por tê-la descoberto, por ter conseguido voltar para casa, foi chamado de Buda, que na língua local, na Índia, significa o que acordou. É isso o que significa Buda, o que está acordado. E eu sei que no Ocidente sua imagem foi deturpada para que as pessoas não o compreendessem e o representaram de maneira errada, como um obeso sentado. E não se trata disso. Nós devemos conhecer a verdadeira história. Então, quando o Senhor Buda, o acordado, se iluminou, ele passou a falar. Pois quando alguém se ilumina, que consegue romper o patamar, que faz o discernimento entre o mundo de baixo e o mundo do alto, nós somos capazes de passar a falar em um outro nível, de uma outra forma. E esse falar já não é um falar do ego, é um falar do mundo da consciência, que não é egóica. E, portanto, o Senhor Buda conta a história, falou por 40 anos até o desenlace de seu corpo. E esse falar dos iluminados, como o falar do Cristo, não vem de um ego, vem de uma realização do ser. E a realização do ser é não ser. Se eu perguntar aos senhores e senhoras o que é Deus, ora, Deus é não ser. Só podemos nos encontrar nesse não ser. Se nós quisermos preservar nosso ser, nós não nos encontraremos. Eu estou apenas traduzindo a palavra de Cristo, de que aquele que quiser salvar sua vida a perderá. E também estou dizendo que, se preservarmos nosso ser, nosso ego, nós não poderemos nos encontrar, pois os egos jamais combinam. Cada um passa a sonhar para o próprio leito. Cada um se dirige aos próprios sonhos. E então não há encontro.
não é possível o encontro nem consigo mesmo, nem com os outros, pois esse ego, esses sonhos, são uma entidade falsa, nos conduz à falsidade e não ao encontro do verdadeiro eu. Por isso, nós já sabemos que tanto a meditação quanto Deus são não ser, é despojar-se do próprio eu, é descobrir que o eu é uma ficção mantida e querida pelo mundo para explorar equivocados, para explorar pessoas fictícias que não existem. Foi isso que o Senhor Buda descobriu meditando e tornou-se um dos grandes inspiradores da meditação universal. Muitos tentam imitá-lo, mas o caminho não é imitar alguém. O caminho se renova como o estou renovando agora. Se ficarmos imitando os mestres do passado, nós seremos apenas como macacos ou símios e não encontraremos a verdade dessa forma. Então, se eu chegar à sua casa, ou você chegar à minha, e alguém perguntar um ao outro o que é Deus, a resposta correta é: Deus é não ser. Deus é ausência de ego. Isso é Deus, ausência de ego. Pois enquanto encararmos as coisas conforme o nosso pequeno ego, nós manteremos o espaço do nosso corpo ocupado com o pequeno ego e não cederemos esse espaço a Deus, que é renegar o próprio ser. O pequeno ser, o ser particular, o que nós achamos que somos, o nosso ego, onde estamos identificados, é isso o que impede de entendermos e sabermos o que é Deus. Enquanto não entendermos que o nosso próprio eu ocupa o lugar que é de Deus e o expele para fora, o rejeita, sim, nós rejeitamos a Deus, sendo eus particulares, e assim rejeitamos a luz, pois o pequeno eu, o que acham que é a identidade de cada um, é o mundo das trevas, é o mundo que rejeita a luz quando a luz aparece e não a compreendem, pois estão muito ocupados com seus pequenos eus. Então não se surpreendam que nós que aprendemos sabemos interpretar corretamente a palavra dos sábios. Quando Cristo
por exemplo, disse que nos renegássemos e só assim compreenderíamos ou compreenderemos o que é Deus, pois enquanto estivermos preenchidos conosco mesmos, não teremos espaço para compreender o Altíssimo. E essa é a matemática, essa é a lógica. Então, quando o Senhor Buda atingiu a perfeição do não ser, quando descobriu que o eu é uma ficção, assim como Cristo, assim como Heráclito, assim como todos os iluminados, iluminar-se é ir além do eu com totalidade, com perfeição, pois o eu particular é uma ficção. Essa é toda a sabedoria dos iluminados. E é difícil, pois quem quer largar o seu pequeno eu? O senhor quer? A senhora quer? Então, esse ensinamento dos iluminados, e que eu, com simplicidade e humildade, estou passando aqui nesse canal, é para quem já está compreendendo essa matemática, para quem já está às portas do imortal, às portas do eterno, para quem compreendeu que não há caminho para o eu, que o caminho para o eu é a morte, é o cemitério, e se nós não nos dermos conta e não fizermos o retorno imediatamente para a iluminação, para abrirmos esse espaço do nosso corpo, do nosso entendimento para Deus, nós apenas morreremos e ponto final. Então, quando acontece a iluminação, o que ocorre é que passamos a falar. Nós estávamos calados, tentando compreender tudo isso, e agora que compreendemos, passamos a falar. E nossa palavra é música, nossa palavra é poesia, pois ela não advém de um eu particular, ela advém da consciência superior, que é um oceano comum aos iluminados e não pertence a nenhum eu particular. Os pequenos eus não conseguem compreender o grande oceano da iluminação superior. Então, por exemplo, quando o Senhor Buda iluminou-se, passou a falar, e suas palavras eram música aos monges que o compreendiam e produziam a meditação aos monges que o compreendiam. Fazia com que suas pequenas mentes, seus pequenos eus, silenciassem. E assim, esses monges davam entrada ao que é Deus, ao que na linguagem budista é nirvana, extinção da personalidade. Então,
o falar de um Cristo, o falar de um Buda, provém do grande oceano de consciência e não de algum eu particular. O que eles dizem e o que dizemos é o contrário, que reneguem o eu particular, que acordem para o fato de que o caminho do eu particular é o cemitério, e se retornar a atenção à consciência do que é Deus, que não é o particular, mas o universal, o todo, salvarão a sua vida, encontrarão a sua vida novamente, como disse o Cristo. Então, essa é toda a ciência. E eu não estou aqui insistindo para que eus particulares, pequenos egos imaturos, tomem consciência com minhas palavras, como se fosse uma mágica, pois eu sei que não tomarão. Eu estou aqui me comunicando com quem já teve a experiência nessa vida de que é inútil querermos alcançar a eternidade através e mantendo o nosso pequeno eu. O caminho foi claramente demonstrado pelos sábios. O caminho é abrir mão do pequeno eu e buscar associação, agremiação, sociedade, amizade com quem já realizou esse feito e unirmos-nos numa sociedade de não eu, uma sociedade altruísta e religiosa de verdade, filosófica de verdade, não competitiva entre eus, pois isso só gera miséria. Então, se nos perguntarem o que é Deus, a melhor resposta do dia é: Deus é não eu. Deus não é o seu ego, nem o meu ego, nem o ego de ninguém. Essas partículas, esses particulares são falsos, são anti-Deus. É isso que mantém as trevas no mundo. É isso que é o mundo. Não Deus, não espaço para Deus, espaço para egos, para seres, a bem da verdade, ridículos, ignorantes, não sábios, pois sabedoria é não ser. Eu demonstrei na aula sobre Lao Tse e o Tao, sabedoria é não ser. Não ser é altruísmo, ser é egoísmo. E aqui encerro mais essa comunicação em benefício de todos e em benefício da humanidade. E aguardo a parceria dos que entendem o que estou levando em frente nesse canal e agradeço a parceria dos que já reconheceram, pois aqui fala um não eu. A parte aqui já não é do ego, a parte aqui já é de Deus. Portanto, eu falo do grande e superior oceano de consciência e não do pequeno e lamentável
mar inferior de inconsciência que é esse mundo e que deve ser combatido com todas as forças para que voltemos à realidade da consciência e aos poucos os que me acompanham entenderão cada vez mais e assim será. Um grande dia a todos. Compartilhem esse vídeo e até a próxima oportunidade.